Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar participando desse simpósio com vocês. Queremos estender o nosso abraço nas pessoas da professora Betânia, da professora Araci, a todos e todas que estão participando conosco. O nosso trabalho foi pensado em coautoria por mim, professor Lavoisier, sou doutor em Linguística pelo PPGL UFAL, pela professora Socorro, que é professora do PPGL UFAL, e pelo professor Valci, que é doutor em Educação pelo PPGE, também da Universidade Federal de Alagoas. A temática de nossa pesquisa é o novo ensino médio, entre a liberdade incondicional dos sujeitos estudantes e a necessidade sociohistórica de reprodução da força de trabalho. Esperamos poder contribuir com as discussões realizadas nesta tarde e também receber contribuições para podermos evoluir em nossa pesquisa. O objetivo do nosso artigo, de nossa pesquisa, é analisar o discurso sobre a livre escolha por parte dos jovens estudantes do itinerário formativo profissionalizante técnico presente nas propagandas do novo ensino médio. Então, o corpus da nossa pesquisa é basicamente as propagandas governamentais de serviço sobre o novo ensino médio, né? Essas propagandas começam a circular na televisão depois da promulgação da MP 746, em 2016, que coloca justamente o novo ensino médio na pauta dos brasileiros, né? E começa uma série de protestos organizados pelos estudantes que começam a ocupar as escolas públicas, as universidades, institutos federais. E é bem interessante que a pauta, né, que os estudantes colocam não tem somente a ver com o novo ensino médio, né? Mas ali eles colocavam em questão, se colocavam em questão, né? Colocávamos em questão o próprio governo ilegítimo de Temer, que coloca em movimento um golpe desastroso para o Brasil, né? Que estamos hoje sofrendo o desdobramento daquele movimento, né? Daquele golpe. Então, os estudantes colocavam em pauta a questão do preço dos combustíveis, né? A mudança, né, da prática de preços que já tinha posto ali, né? A mudança para o combustível sendo baseada no barril de petróleo, né? E hoje nós temos aí a consequência do combustível chegando aos R$ 7. E aí os estudantes colocavam a reforma trabalhista, que também estava em pauta, reforma da Previdência, assim por diante, né? Então, nós podemos contextualizar aí as condições de produção do discurso que nós estamos analisando, né? Então, são essas propagandas de serviço que tratam do novo ensino médio, colocando aí o sujeito estudante, como livre para fazer sua escolha por uma formação técnica e terminar o ensino médio, caso ele queira, pronto para entrar no mercado de trabalho. Pronto, entre aspas, é bem interessante pontuar isso. Bom, então, essas propagandas, né, são as propagandas ali que circularam, começaram a circular em 2016, né, porque agora, 2021, nós já temos outras propagandas circulando, então nós estamos tratando daquelas propagandas ali, e nós selecionamos para este recorte aqui, para esta pesquisa, é, os dizeres que tratavam da questão justamente da formação técnica, né? Esses dizeres presentes basicamente aí em 9 propagandas. E aí é interessante, nós fizemos o destaque aqui de alguns dizeres em relação a isso. Então, e se eu quiser fazer um ensino técnico, né? Todas essas sequências aí destacadas são retiradas dessas propagandas. A outra sequência, eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. A terceira, a gente também vai poder optar por concluir o ensino médio com formação técnica profissional.
E para quem prefere terminar o ensino médio já preparado para começar a trabalhar. E aí, por último, e para quem precisa trabalhar cedo. Então, é interessante que nós temos aí um movimento dos sentidos que acontece justamente no deslize, que todos os verbos anteriores nós podemos perceber que eles estão no campo da volição, né? Então, é a vontade do sujeito, é o sujeito que deseja optar, é o sujeito que prefere uma formação técnica, é o sujeito que deseja cursar uma formação técnica, mas nessa última sequência há um deslize, né? É como se houvesse uma fissura, né? Uma falha no discurso, e aí o verbo sai do campo da volição e entra no campo da necessidade. E aí, na última sequência, se diz: e para quem precisa trabalhar. Então, o próprio discurso da propaganda revela a sua intencionalidade. Ele sai desse campo da vontade do sujeito e estaciona justamente nesse campo da necessidade. E nessa falha, né, e aqui nós podemos retomar a teoria dos esquecimentos de Pechet, né, nessa falha, nós temos justamente aí nós temos aí justamente posto que o sujeito não controla, ele não é senhor das palavras que aparentemente escolhe, do discurso que ele profere, né? Então, nessa fissura aí, nós percebemos a intencionalidade do discurso posto, e aí essa questão da formação técnica não é uma escolha do sujeito, mas é uma necessidade dele garantir a sua reprodução, as suas condições de existência, né? E nesse caso aqui, da forma mais precarizada possível, né? Devido às condições postas. Então, o discurso silencia sobre o fato de que a liberdade de escolha dos jovens está submetida aos condicionamentos socio-históricos que tensionam a sua existência, ou seja, na sociedade capitalista na qual vivemos, parte significativa dos jovens pertencentes à classe trabalhadora, que muitas vezes já cursam ensino médio tentando conciliar os estudos com uma inserção precarizada no mercado de trabalho, não escolhe por livre vontade o itinerário profissionalizante, mas faz isso por uma necessidade imediata de garantir a própria sobrevivência. Ao insistir na necessidade de escolha dos jovens pela formação técnica e profissional, o discurso materializado nas propagandas governamentais acaba revelando o motivo justificador da atual reforma do ensino médio, que não é a questão curricular, da reorganização, da modernização dessa etapa educacional, mas sim o estreitamento da formação escolar com a perda significativa, né, dos conhecimentos que foram construídos, dos conhecimentos importantes para adentrar ter uma formação mais sólida para uma melhor entrada no mercado de trabalho, uma entrada menos precarizada no mercado de trabalho, e aí é toda a ligação que tem da fragmentação dessa etapa educacional ligada justamente à imediata e precária reprodução da força de trabalho por parte dos jovens pertencentes à classe trabalhadora. Assim, conclui-se que o discurso das propagandas é a atualização da memória discursiva da educação dual no Brasil, daquela educação que seria plena para os filhos da classe dirigente e uma educação fragmentada para os filhos da classe trabalhadora, apontando justamente para a individualização das responsabilidades sociais do sujeito, apresentando o indivíduo como responsável por sua decisão de futuro, pelo itinerário que ele vai cursar. E aí o sucesso ou insucesso desse indivíduo, desse sujeito, diz respeito única e somente a ele, né? Então, o Estado se exime da responsabilidade, o capital se exime da responsabilidade, a sociedade se exime dessa responsabilidade, e o único responsável é o próprio sujeito, independente das condições sociais, econômicas, históricas que ele está sujeito, né?
E aí entra a necessidade de se pensar o sujeito como alguém, como algo que é condicionado, claro, não aprisionado, né, como o próprio Marx coloca no 18 Brumário, né? Os homens fazem a história, mas é interessante que eles não fazem a história de qualquer forma ou de qualquer modo, né? Mas ele faz a história sob determinadas condições. E é justamente essa ponderação posta por Marx que dá um ganho para nós pensarmos o sujeito em seus condicionamentos históricos, estruturais e suas possibilidades de intervenção nessa história. Temos aí nossas referências, esperamos que o nosso trabalho possa, de alguma forma, contribuir e esperamos também as contribuições, né, no debate para a nossa pesquisa. Obrigado a todos e estamos juntos.